bom dia. Estamos aqui com a Rauana Batalha, mais um podcast para poder falar sobre a inclusão no mercado de trabalho de pessoas autistas. Que tema e que desafio a gente poder falar sobre isso. Rauana, é um prazer estar aqui contigo. Eu quero que você fale, né, sobre... Comece, que eu já jogo a palavra, porque aqui quem fala não sou eu, são vocês, são os convidados. E falar sobre esse tema, né, inclusão de uma pessoa autista no mercado de trabalho, é algo desafiador, porque a gente sabe das dificuldades, né, que cada pessoa autista, que é única, enfrenta. Então eu queria que você começasse pontuando, né, um pouco sobre o que a gente deve ter de olhar, né, de solução aqui. A gente está aqui para poder falar de solução. Quando a gente fala de uma pessoa que busca um mercado de trabalho, como é que a gente pode identificar uma ajuda para que ela esteja, que as pessoas enxerguem que há um grande potencial também, não invalidar a pessoa autista, não ver isso como algo negativo. Ela tem um transtorno e isso não causa, não torna ela inferior. É isso que as pessoas precisam entender. Toda pessoa é capaz, independente de qualquer dificuldade, qualquer transtorno que ela tenha. E como é que você pode trazer isso, meu bem, esse tema que é tão desafiador para a gente aqui nesse podcast? Então, obrigada pelo convite, né? Eu queria dizer que eu tenho diagnóstico, né, de autismo, então eu sei o que é isso na pele. Como mãe, porque tenho filho autista, e também por ter a minha vivência, né, já há 18 anos como servidora pública. E o que eu tenho observado é o que você falou, o preconceito ele atrapalha muito, as pessoas têm muito medo. Eu tive diagnóstico tardio, então eu já estava trabalhando quando tive diagnóstico, mas a partir do meu diagnóstico eu comecei a explicar algumas coisas que eu precisava, como algumas adaptações, né? E nisso as pessoas já começam a ter medo, quem não tinha começa a ter medo das pequenas adaptações, né? Porque muita coisa a gente mesmo já tenta se adaptar, embora o MEI não forneça as adaptações. Então, um dos grandes desafios é esse, enfrentar o preconceito, e eu acredito que com informações, com autistas adultos falando, a gente consegue bastante, porque a gente sabe nomear, né? Quando eu falo dos autistas adultos falando, é porque às vezes as crianças não têm ainda essa vivência e não conseguem nomear as sensações que a gente tem, né, toda essa situação. Perfeito, Rauana. E assim, é importante você, estando aqui, sendo uma pessoa autista também, estar no lugar de fala. Eu sempre falo muito sobre isso, que a gente precisa aprender muito mais com quem realmente vive todos os dias, né? A gente, não somente como familiar, mas principalmente você como uma pessoa autista que está no mercado de trabalho. E esse ponto que você trouxe, né, da fase, a criança, o adolescente, o adulto tem fases diferentes. E jamais uma criança vai conseguir falar sobre o posicionamento em um mercado de trabalho, porque, independentemente do diagnóstico, a pessoa precisa entender que ela é uma criança antes de tudo, ele é um adolescente antes de tudo, e você é uma pessoa antes de tudo, é um adulto antes de tudo que está ali como mercado de trabalho. E quando você fala do susto que as pessoas tomam, Rauana, me veio aqui na minha cabeça pensando justamente sobre isso, que o diagnóstico em si, ele traz um relatório com o diagnóstico, mas eu tenho certeza que você já tinha dentro de si, já apontava ali as dificuldades que você vivenciava e que você não entendia, talvez, era um porquê, era um ponto de interrogação na sua cabeça, provavelmente. E eu queria que você explicasse um pouco sobre quais são os tipos de adaptação que você conseguiu identificar a ponto de uma necessidade como servidora pública. Você poderia expor isso aqui pra gente hoje? Sim. Então, como você falou antes do diagnóstico, por exemplo, às vezes eu ia embora com enxaqueca por causa da luz branca. E eu não sabia que tinha a ver com a hipersensibilidade do autismo, né? Do transtorno do processamento sensorial. Então, eu tinha algumas dificuldades no ambiente de trabalho e que depois do diagnóstico tiveram explicação e as adaptações, né? Então, por exemplo, é difícil no setor público você conseguir as adaptações, porque tudo no público tem uma morosidade, né? Tem licitação, etc e tal. Então, por exemplo, coisas que eu consegui adaptar, eu fiz o meu óculos com as lentes que escurecem, né? Então, já é a minha adaptação. Uma adaptação que eu pedi no trabalho, não fazer atendimento ao público, porque eu ficava sobrecarregada, muito cansada depois, e eu tinha todos esses sinais antes, né, e eu até achava, assim, que eu era fraca, ou então muito sensível, e não era mesmo transtorno do processamento sensorial, ali gritando, né, e eu forçando a barra, e hoje eu não forço mais. Outra coisa, o pedido da redução de carga horária,
todos os autistas adultos que eu conheço, eles dizem, eu não aguento trabalhar 2 turnos, ou quando trabalho, depois eu adoeço, tenho que pedir atestado. Então, era uma coisa muito comum, eu sempre procurei trabalhar um turno, ou 20 horas, ou 30 horas, porque 40 horas eu ficava, assim, com essa sensação de exaustão. E aí eu chegava em casa, dormia direto, com roupa e tudo, sem comer, né? Tudo por conta de sobrecarga. Hoje eu pedi a redução de carga horária, ainda tive que judicializar, porque não era suficiente, porque tinha a questão do meu cansaço, da minha necessidade, e também do acompanhamento da minha filha, das terapias dela, da rotina de terapias ainda tem dela. ela também, né? Sim, que ainda tem a demanda dela. Então, eu tive que pedir na justiça a redução na metade, para 20 horas, né, que eu trabalhava 40, e foi um grande ganho, assim, porque a minha qualidade de vida melhorou, como mãe, como mulher, como servidora, né, ter esse tempo para processar as coisas, ter consciência e não estar lá, às vezes, no automático, ou até tendo um shutdown, um desligamento. Muitas vezes eu chegava lá e ficava 1 hora parada olhando para a parede, em crise, né, interna, porque eu estava sobrecarregada, mas eu tinha que estar lá, tinha que bater o ponto. É uma necessidade que todos os autistas adultos falam, né? E até a gente, com a perícia no ambiente de trabalho, né, que sempre você passa depois que se revela como PCD, e as perícias às vezes não compreendem isso, por isso não reduz tanto, porque olha para você assim, não tem a Visualmente. deficiência. Isso, a deficiência é invisível, né? Então, é muito leve, é um autismo muito leve, isso aí aguenta. E nisso a gente finda adoecendo muito. Você tocou em alguns... Eu tô aqui, gente, anotando, porque é tanta informação importante, eu não posso deixar de passar para você que está aqui ou assistindo ou escutando o podcast. Rauana, eu quero te agradecer já de antemão por estar abrindo um pouco sobre as suas vulnerabilidades, desafios da vida. Uhum. Porque não é todo dia que a gente encontra uma pessoa disposta a estar aqui falando sobre as suas dificuldades. Então a gente precisa reconhecer isso. Eu fiz alguns apontamentos aqui sobre a sua fala, Rauana, que é interessante a gente saber, porque quando a gente fala, primeiramente, sobre entender o limite, toda pessoa tem o seu limite, e quando a pessoa, você, um lugar de fala como você está aqui, você entendendo qual é o teu limite, você não está virando as costas para o transtorno, você tem consciência disso, você tem consciência que há um diagnóstico, você sendo uma pessoa autista, isso não te torna nem incapaz e nem inferior a ninguém, só que você consegue compreender que existem algumas dificuldades em trave. Você identificou a questão da luz, você identificou a questão, né? Essa interessante quando você fala em relação a atividades como bater o ponto, executar algumas atividades específicas, porque as pessoas veem isso como um privilégio. Veem isso como frescura muitas vezes. Uhum. Eu tô sendo muito aberta aqui para que as pessoas entendam o que não pode ser confundido aqui. Sim. Porque se existe uma dificuldade ali, Rauana, e você passa isso, a pessoa tem que ter um entendimento do outro lado, porque você bem pontuou, o autismo não tem cara. Uhum. Então, quando a pessoa consegue compreender, ter essa consciência plena, isso é crucial. Só que a consciência eu compreendo que não vem só de você, né, Rauana? Ela precisa vir de mim, que estou aqui aprendendo um pouco mais sobre essas situações, que possivelmente meu irmão pode passar lá na frente. Não sei se ele pode passar por isso ou não. Ele também tem a parte do transtorno do processamento sensorial. Então, ele usa abafador, inclusive, por conta dos ruídos. Então, é uma situação que a gente não pode deixar passar. E quando a gente vê que você tem essa consciência e as pessoas que estão ali ao redor também precisam ter a consciência, não compete somente a você, mas a mim, a todo mundo que está aqui nessa sala. Sim. É isso que a gente precisa trazer das pessoas, né? Eu luto muito para levar informação hoje, tanto nas redes sociais principalmente, quando as pessoas falam assim, Adriele, não adianta, foi o que eu falei na parte de educação, mas não adianta a gente falar, discutir, porque há uma dificuldade e ninguém entende. Eu falei, tá, e por isso você vai deixar de falar sobre isso? Você vai deixar de levar informação? Não tem como. A gente precisa continuar fazendo o que tem que ser feito. E aí, Rauana, quando a gente fala das pessoas não entenderem e a gente levar a informação é para que elas cheguem nesse momento de entender.
de conseguir compreender pelo menos um pouco do que está acontecendo e de como você pode levar a informação ou ajudar aquela pessoa, principalmente na seara do direito. E já entrando aqui no ponto de redução de carga horária, é um ponto interessante que você trouxe, que você teve que judicializar para conseguir essa redução. Conta um pouquinho para a gente sobre essa parte da legislação, como é que a pessoa pode compreender se a redução de carga horária é apenas para a pessoa autista ou se estende também para o filho, caso tenha um filho com deficiência, um filho autista. Você trouxe sobre a sua pequena aqui, então expõe um pouco mais para que a pessoa, caso tenha alguém lá do outro lado que precisa dessa informação, já conseguir buscar no judiciário. Então, a redução de carga horária, ela vou dizer, um privilégio. As pessoas pensam que é um privilégio, mas não é. É um direito, né, para todo servidor com deficiência ou responsável, pai de pessoas com deficiência, né? Como o autismo, depois da lei 12.764 de 2012 é considerado pessoa com deficiência, então se estende a nós também, autistas ou pais de autistas, né? Então, baseado nisso, eu pedi, desde o diagnóstico da minha filha, que veio primeiro, né? Geralmente é assim. E aí, a gente conseguiu a redução de 40 para 30 horas, que ainda era insuficiente, porque na época, e até um dia desses, ela fazia mais de 20 horas de terapia semanais. Então, só, por exemplo, intervenção comportamental, eram 15 horas semanais. E aí, as 30 horas eu não dava conta de, como mãe, cuidadora, né? Estar lá nos cuidados dela, nas terapias como acompanhante, porque não é só deixar ir embora, né? A criança às vezes tem crise, precisa de um vínculo com o profissional. Até a gente ganhar isso, é um tempo. E aí, não era suficiente, eu tive que judicializar para 50% da carga horária. É uma lei prevista na 81.112, né? Como eu sou servidora federal, é uma lei que já direto, tem aplicação. Para o servidor municipal estadual, eu entendo como jurisprudência, né? É o que a gente sabe. Mas lá no meu estado, que é o Acre, já existe a lei estadual e municipal que fala sobre isso. Então, interessante que no estado o entendimento ainda é melhor do que na esfera federal, porque no estado os pais já ganham, ou o profissional que é autista, já ganha redução em 50% na carga horária. E não existe isso de perícia todo ano como acontece na esfera federal, né? De ter que atualizar laudo, avaliação neuropsicológica que é exigido, não apenas o laudo de psiquiatra ou neuropediatra, né? E então, assim, na esfera federal eu vejo mais dificuldades, né? E a gente tem lutado em prol de informar as pessoas disso, né? Para não ter os seus direitos cerceados mesmo, porque isso gera um sofrimento, um desgaste imenso. Eu estava conversando essa semana que eu não conheço mãe de autista que não tenha adoecido ou esteja em adoecimento e tomando remédio, tudo, por conta dessa sobrecarga, né? Porque como cuidador é difícil. E, por exemplo, a minha filha, ela tem 6 anos, até 5 anos ela não dormia, não se adaptava com medicação. Aí você imagina, eu não dormia porque ela acordava várias vezes na noite e no dia seguinte eu tinha que render, né, em casa, como mãe, como dona de casa, como esposa e ainda no ambiente de trabalho, né? E ainda com todas essas coisas que eu não podia dizer, de uma luz que me cansava, de estar no atendimento ao público. Então, era um sofrimento grande. É tanto que, em 2021, eu passei 4 meses afastada do trabalho, com burnout. E numa depressão, né? E se eu não tivesse realmente parado tudo para me cuidar, eu não estaria conseguindo cuidar nem de mim e nem dela. Não conseguia fazer nada, que a gente paralisa. É por isso que a informação é muito importante. Eu acho muito interessante a aba ter procurado ouvir, né, profissionais que lidam com autistas, os autistas, porque a gente precisa desse entendimento do judiciário. Se o advogado que está lendo lá, o juiz, o promotor, quem seja, não entender essas singularidades, né, a gente perde as pessoas, né? Perde um servidor, perde uma mãe. O índice de suicídio entre mães tem sido altíssimo, né? Entre os autistas também, mais de 60% pensa no suicídio, 35%, segundo uma pesquisa inglesa, já tentou suicídio mesmo, conseguiu. Então, assim, a gente precisa parar para pensar, porque são questões de saúde, de educação, de direitos, né? De direitos humanos, de dignidade.
Rauana, sua fala é delicada. A gente sabe que é uma fala difícil. A gente tem que se conter aqui para não se emocionar, porque a gente sabe como familiar, né? Como familiar e profissional atuante na área. Então, eu espero que você que está do outro lado tenha recebido essa riqueza de informações em tão pouco tempo. E eu quero te agradecer, Rauana, porque a gente sabe, né, tem até um estudo que fala, quando você fala em relação ao suicídio, que o nível emocional de uma mãe é o baseado de um soldado combatente em guerra. A gente já ouviu falar sobre isso várias vezes, caso você não tenha ouvido falar, então é importante que você saiba disso. E a aba está proporcionando realmente toda essa diversidade de informações aqui é crucial. E eu te agradeço por esta oportunidade, por abrir um pouco das suas dores, das suas vulnerabilidades, para poder ajudar outras famílias. Eu entendo que hoje, quando a gente vive algo e passa por algo, a gente tem duas escolhas. Ou você se lamenta por aquilo que aconteceu na sua vida, ou você usa aquilo como motivador para que outras pessoas possam ser ajudadas. E eu vejo, através da sua fala, que você está fazendo isso, usando como motivador, mesmo com toda a dificuldade de luz de tudo, né, e de todas as situações que impactam no seu dia a dia, na sua vivência, seja você como uma servidora, mãe, esposa, pessoa autista, sua filha, no seu dia a dia, está aqui fazendo a sua parte. Então, muito obrigada. Obrigada também.